Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá de 2 Coríntios, capítulo 1, versos 1 a 11. Uma das cenas mais emocionantes nesse momento de pandemia é a vitória daqueles que ficaram entre a vida e a morte dentro de uma UTI, mas sobreviveram ao vírus. Cada um que sobrevive tem sido um motivo de grande celebração. Alguns saem dos hospitais exibindo placas como "Eu venci o Covid" ou "Eu sobrevivi". Situação semelhante aconteceu com o apóstolo Paulo, que sobreviveu a uma situação muito difícil lá na Ásia Menor, na qual quase teve a sua vida ceifada. O título desse relato bem poderia ser "Eu sobrevivi". E é sobre esse tema que gostaria de falar nesse momento. Sobreviver a uma situação difícil, cuja morte insinue ser o próximo capítulo da nossa vida, é como nascer de novo. Paulo, compartilhando com os irmãos de Corinto um momento duro, de dura provação em sua vida, evidencia alguns aspectos dessa provação, a qual, guardadas as devidas diferenças, também pode se abater sobre nós. A provação, em primeiro lugar, pode vir à nossa vida como num grande tsunami. Versículo 8. O apóstolo Paulo, no versículo 8, fala sobre as circunstâncias, o tamanho e o impacto da provação que se abateu em sua vida, como num grande tsunami. 5 aspectos dessa tribulação estão aqui no versículo 8. Em primeiro lugar, essa grande provação veio repentinamente, ou seja, sem que o apóstolo esperasse. Ele usa a palavra sobreveio, denotando repentinidade, ou seja, algo inesperado. Em segundo lugar, além de repentina, foi uma grande provação, uma das maiores que o apóstolo já tinha enfrentado. Não sabemos exatamente que provação era essa, se foi um tumulto, uma cilada contra a sua própria vida ou uma doença mortal. Em terceiro lugar, veio no momento em que ele estava a serviço da causa de Deus. Em quarto lugar, essa provação ultrapassou os limites físicos do apóstolo. Ele diz: acima das nossas forças. E em quinto lugar, a sua provação foi tão grande que não acreditava que escaparia àquela situação. Achou que sua vida estava no fim. Qualquer semelhança com situações que estamos presenciando com frequência em nossos dias com a pandemia não é mera coincidência. Temos visto relatos e relatos de pessoas que repentinamente são assaltadas com o Covid-19 e, por conta do agravamento da situação, passam por uma grande provação de luta por sobrevivência, muitas vezes entubados numa UTI. E muitas dessas pessoas estão envolvidas em atividades comuns, como em atividades até mesmo de salvar vidas. São situações que superam as suas forças pessoais de resistência a ponto de dependerem de uma máquina para sobreviverem. A ponto de alguns, inclusive, decretarem antecipadamente, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que não sobreviverão a tais circunstâncias. A experiência do apóstolo Paulo, bem como esse período de pandemia, tem nos provado que esse vírus não escolhe pessoas e tem mostrado quão frágil é a nossa vida. Ninguém está acima da possibilidade de ser surpreendido por esse mal. E o que fazer nessas horas, caso você seja infectado e colocado numa UTI? O segundo aspecto que nós vemos aqui é que nossa última tábua de salvação pode ser a de confiar a nossa vida a Deus. Versículo 9. Naquela circunstância, o apóstolo Paulo já tinha largado o remo. Não adiantava mais lutar contra a correnteza. Deixou o barco ir à deriva. Não via mais possibilidades de, por si só, fazer alguma coisa. Pensou que não iria sobreviver.
No entanto, resolveu fazer a única e última coisa que poderia fazer naquela hora: confiar em Deus que ressuscita os mortos. Só Deus poderia livrá-lo naquela hora. Usando uma expressão popular conhecida, ele entregou para Deus. Pode ser que uma provação em nossas vidas seja tão grande que esgotemos todas as possibilidades humanas de dar um jeito na situação. Nesse momento, a única coisa que nos resta é entregar a nossa vida àquele que ressuscita os mortos. Só ele, em última instância, pode reverter a situação. Como pastor, temos recebido muitos pedidos de oração de pessoas, de irmãos em Cristo, inclusive muito próximas de Deus, que se encontravam numa situação tão difícil que não viram outra solução a não ser entregarem a situação para Deus. Nessas horas, a única coisa que puderam fazer era confiar suas vidas àquele que ressuscita os mortos. Os médicos, as UTIs, os remédios, conquanto sejam recursos indispensáveis e importantes, sabemos que, em última análise, somente Deus tem a última palavra em termos de vida ou morte, e por isso Ele é a nossa última tábua de salvação. O terceiro aspecto que nós vemos aqui é que na tribulação ou na provação, Deus pode surpreendentemente nos socorrer. Versículo 10. Sobreviver ao Covid tem sido motivo de grandes celebrações, como já foi assinalado. E não é para menos. Recebi uma foto de alguém por quem oramos com afinco, pedindo que sobrevivesse ao vírus, com o seguinte dizer à porta do hospital: eu venci o Covid. E placas semelhantes a essa temos visto exibidas por pessoas que têm alta do hospital e as quais, tendo sobrevivido ao Covid, são restituídas às suas famílias. Surpreendentemente, o apóstolo Paulo também foi livrado de tão grande risco de morte. Ele também celebrou esse momento dizendo como que numa placa, eu sobrevivi. E ele também celebrou esse momento muito importante na sua vida de vitória sobre uma situação difícil. E depois dessa experiência, além de celebrar o presente livramento, disse: e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Essa não foi a única vez que o apóstolo Paulo escapou milagrosamente de grande risco de vida. Outros ainda viriam em sua vida, mas essa era a sua esperança de que em situações aparentemente inescapáveis, Deus continuaria a livrá-lo até quando ele o quisesse. E essa também deve ser a nossa esperança e fé. Em quarto e último lugar, nós vemos aqui que na provação podemos contar com a oração das outras pessoas, dos irmãos em Cristo. Versículo 11. Paulo termina o seu relato mencionando a ajuda dos irmãos em oração. Mesmo sendo um homem tão perto de Deus, mesmo tendo uma grande missão, ele humildemente reconhece a ajuda indispensável das orações dos irmãos. Por onde passava, o apóstolo Paulo pedia orações, de sorte que muitas pessoas oravam por ele. Ele estava na linha de frente, pregando o evangelho e expondo a sua vida o tempo todo. Por isso, não é de admirar que precisasse tanto de oração. Não sabemos explicar esse mistério, mas as orações funcionam. A rede de oração que é formada quando oramos uns pelos outros em nossas provações, além de formar uma rede de apoio importante de solidariedade, apelam para a misericórdia de Deus em dar uma chance de sobrevivermos nas situações difíceis da vida. Aqueles que Deus tem dado a chance de sobreviver, é importante perguntar: por que Deus permitiu que eu sobrevivesse? O que Ele tem para mim?
O que preciso aprender com esse livramento? O que preciso valorizar que não tenho valorizado até agora? Como posso ter uma vida melhor depois desse livramento? Parabéns aos que sobreviveram até agora. Louvado seja Deus por aqueles que escaparam da morte física. Deus livre aqueles que estão lutando para viverem um pouco mais de tempo aqui nesta terra. Que Deus abençoe a todos nós.